está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria Podcast. Estamos aqui com uma convidada especial, a Mari. Está aqui no nosso telinha hoje, nosso computador. A Mari é lá de São Paulo, conheci ela da minha infância. E a gente se reencontrou um pouco mais aqui nos Estados Unidos. Ela veio visitar e eu falei, putz, ia ser uma ótima adição aí para o nosso podcast. Acabou que não deu certo a gravação que a gente ia fazer com ela, então resolvemos fazer mesmo assim online. A Mariane Spati, ela é mãe de 2 lindos filhos, loirinhos lindos. E é empresária. Que mais, Mari? Que é basicamente isso, principalmente mãe. Tento ser empresária, dona de casa, igual vocês. Isso. E aí, Mari, qual que é a tua marca mesmo? É a Modo Avião, né? O nome da marca? Modo avião. Nossa, que legal, não conhecia. É uma marca de roupa, eu fiz exclusivamente pensando até nos padrões, né? Porque é muito difícil a gente encontrar roupas nos padrões, pelo menos no Brasil, acho que talvez seja até mais. Então, eu queria umas roupas um pouquinho mais despojadas, mas que desse pra gente usar, né, como membros da igreja nos padrões. Então, surgiu essa ideia. E looks confortáveis, sempre. Que legal, Mari. E você conversa na igreja ou conta pra gente a sua história em relação ao seu testemunho no Evangelho? Então, na verdade, o meu avô, ele foi um dos pioneiros da igreja no Brasil. Ele foi o primeiro presidente de estaca da América do Sul. Uau! E então já venho assim de uma família que é membro da igreja. Nasci dentro do convênio, mas eu fui buscando minha conversão pessoal, meu testemunho sozinha, né? Então, sempre a igreja com os meus pais, com as minhas irmãs. Mas eu lembro ali que mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, que eu estava entrando nas moças, eu senti um forte desejo de buscar por mim mesmo a verdade. Então, eu tinha um intenso estudo assim, de escrituras, de livros da igreja, muito mais até do que hoje, né? Porque a vida é tão corrida com o filho, com tudo, que a gente não consegue, às vezes, fazer o tanto que a gente quer. E ao longo dos anos, eu nunca tive uma visão, uma experiência assim gigantesca, mas a constância assim de estudar as escrituras, de estudar as palavras dos profetas, de guardar os mandamentos, foi sempre fazendo com que crescesse um testemunho inabalável dentro de mim do evangelho. Acabei servindo missão em Temple Square. Eu comecei também! minha missão no final de 2010. Que legal! Então foi muito especial também. Tá por aí, aliás, uma das partes minhas aqui, vou falar um pouquinho sobre isso. E é isso. Aí voltei da missão, casei, acabei me divorciando depois, mas tô com os meus 2 filhos, né? Continuo no evangelho. E é uma busca de testemunho e de conversão diária todo dia até hoje. Muito obrigada, Mari. Muito bom saber um pouco mais da tua história, do teu passado e de quem você é hoje. Da perseverança, né? Que eu acho que é a chave, né? Da gente chegar, né? Vencer essa vida, vencer o pecado, vencer o mundo. É a perseverança. Muito legal. Então, hoje a gente vai estudar segundo Nef de 11 a 19, que é do dia 26 de fevereiro a 3 de março. E o tema é Seu Nome Será Príncipe da Paz. A gente vai entrar aqui um pouquinho em Isaías, né? A gente tava com medo de falar um pouco sobre essa parte, porque é bastante conhecimento, né, que Isaías passa pelas escrituras, e que Nef entesoura, né? Nef é apaixonado pelas palavras de Isaías, por isso que ele quis escrever novamente, né, as palavras de Isaías. Então, eu vou ler uma introduçãozinha para vocês aqui, que eu acho bem interessante, que é a seguinte. Em 2 Nef 11, Nef introduz 13 capítulos dos escritos de Isaías. Isso eu peguei do manual do Instituto sobre o livro de Mórmon. E ele diz aqui, ele explica por que ele se deleita e cita Isaías.
Ele também dá algumas chaves para entender os escritos de Isaías e adiciona os ensinamentos importantes de que e todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens desde o começo do mundo são símbolos de Jesus Cristo. E isso está em 2 Nef 11:4. Então, os capítulos 12 a 24 correspondem a Isaías 2 a 14 e contém muitos tipos e sombras do Salvador. Muitos símbolos, símbolos, né, do Salvador. E então, assim, o interessante disso é que eu estava olhando no calendário passado do estudo do Vem Segue-me e parece que 11 a 24 ou 11 a 25 era uma coisa só. Isso. Né? E agora eles dividiram e eu fiquei pensando, por que será que foi dividido? E realmente tem muita coisa que a gente pode entesourar, que a gente pode buscar desses capítulos. E me fez dar uma atenção maior a essa primeira parte, né, e a segunda parte, fazer esses dois estudos separados. O elder Bruce R. McConkie, ele escreveu um artigo na Liahona de outubro de 1973, que na verdade é legal, eu até dei uma olhada nessa Liahona, eles explicam um pouco mais sobre cada livro, não cada livro, mas alguns livros do Velho Testamento. Então tem até... Eu esqueci exatamente qual livro, mas eles destrincham alguns livros, né, para fazer melhor, mais fácil a compreensão. E aí, esse artigo dele fala 10 chaves para entender Isaías. E eu achei bem legal que ele fala o seguinte. Eu vou ler bastante aqui, mas eu vou ler só 2 parágrafozinhos. Para Lamã e Lemuel, as palavras de Isaías eram como um livro selado. Os irmãos mais velhos do jovem Nef podiam ler as palavras e compreender a linguagem escrita pelo grande vidente de Israel, mas quanto a visualizar seu verdadeiro significado profético, foi para eles como se ler palavras escritas em um idioma desconhecido. Então era que nem nós lendo Isaías, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas para eles era como se fosse um idioma desconhecido. Mas aí é que está a chave principal, né? Quanto mais a gente estuda, e mais o Espírito Santo a gente consegue ter melhor compreensão, a gente consegue entender os simbolismos e por aí vai. E aí ele continua, Lamã e Lemuel são apenas protótipos da maior parte da cristandade moderna. Eles foram quase totalmente incapazes de compreender as difíceis doutrinas deste antigo profeta. E devido à sua falta de discernimento espiritual, encontram-se no caminho descendente que conduzia à destruição eterna. Por que Nef ou Isaías deveriam saber algo que nos é negado? Aquele Deus que não faz acepção de pessoas não trata todos os filhos da mesma forma? Então, achei legal isso, né? Que Nef e Isaías, eles conheciam tanto a Cristo, por que nós não podemos ter esse mesmo deleite? Por que nós não podemos sentir a mesma forma que Isaías sentia e como Nef sentia? E aí me fez estudar com mais amor, me fez ler essa passagem com mais vontade. E eu acho legal que essa chavinha vai mudando, né, com o tempo. Antes eu lembro de ler e meio que querer passar correndo Isaías, só ler e realmente não tentar aplicar, entender. E hoje já é um pouquinho diferente. Eu talvez não entenda todas as coisas ainda, mas algumas eu consigo fazer uma assimilação, consigo... isso aqui quer dizer mais recursos, né? Hoje tem também mais apoios também pra gente poder ajudar a gente a entender, né? Eu acredito que, como a gente falou, a gente vai ter o espírito de profecia se a gente buscar, né? Se a gente precisa... E quando a gente vê que parece que era tão claro para eles lá, né? Igual você falou, tem que ser claro para nós, embora é um desafio, porque é diferente, mas que a gente... Posso fazer um comentário? Claro. E é engraçado, né, que a gente acha tão difícil para a gente, às vezes, entender Isaías, e a gente já tem todo o conhecimento da vida de Cristo. Se pensar Isaías, Nef, a gente esquece, às vezes, que Cristo nem tinha vindo, que o povo nem sabia de Cristo, né? Então, eu sinto até quando eu estava estudando hoje, que toda hora, né, que ele fala sobre se regozijar, se deleitar nas palavras, ele queria que todo mundo soubesse
quem seria Cristo, né? Que Cristo viria, que a gente teria um Salvador, né? Que a gente ia ter oportunidade de ser redimido, né? Dos nossos pecados, das nossas dificuldades. Então, às vezes, eu leio com o meu olhar pessoal hoje do que eu já sei. Então, eu penso para eles o quanto era difícil ensinar um povo que nem sabia, né? Que tinha um Cristo, né? Mas é porque eles tinham tido uma visão, eles sabiam pela visão, né, de Deus, sobre Cristo, sobre o que aconteceria. E até Nefe tinha pouco espaço para escrever as palavras. Até isso fala, né, no Vem Segue-me. E mesmo assim, ele escolheu, em vez de falar suas palavras, era tão importante para ele os ensinamentos de Isaías sobre Cristo, que ele usou o pouquinho espaço que ele tinha para falar sobre Isaías, né? Para ver a importância realmente, talvez a gente compreender melhor isso na nossa vida. Não, perfeito, Mari. E junto com todas as informações que a gente tem, né? Uma dessas que você falou da gente conhecer o plano de salvação é uma das chaves, inclusive, que o elder Bruce McConkie falou de como que a gente consegue entender melhor Isaías, né? Que ele falou, quando a gente adquire um conhecimento geral do plano de salvação e relacionamento de Deus com os filhos terrenos, a gente consegue ter maior compreensão. Porque é necessário um conhecimento prévio da pré-existência da guerra no céu para reconhecer em Isaías 14 o relato de Lúcifer e de suas hostes sendo lançadas à terra sem nunca ganharem corpos mortais. E ele fala que o livro de Isaías não era definitiva, que descreve e explica as doutrinas da salvação, como faz segundo Nefe 2, eu acho, né? Que a gente leu sobre a doutrina de salvação, sobre o plano de salvação, tudo. E Moroni também fala bastante sobre isso. Mas, ao invés disso, foi escrito para as pessoas que já sabem. Em outras coisas, que Jesus é o Senhor, que foi escrito para nós, né? Eu gostei desse comentário. E aí, assim, eu acho que a gente vai fazer um post, vou deixar aqui já salvo um post para vocês, as 10 chaves que ele destacou, porque é bastante extensa e tem bastante explicação entre elas. Então, quem não conhece ainda nosso Instagram, vai lá, olha Marta Maria Podcast no Instagram. E a gente vai deixar aí as 10 chaves que o Bruce R. McConkie colocou. E eu acho que esse artigo não tem na nossa biblioteca em português, então eu tive que traduzir tudo para a gente conseguir ter acesso, porque só tem em inglês. Você não quer dar uma leve pincelada? Eu posso dar uma leve pincelada. Eu vou só falar as chaves, então, sem explicar elas. Isso. Tá? Que não, então... Eu tô muito curiosa. Queremos saber. Então, a primeira é essa que eu acabei de falar, de adquirir um conhecimento do plano de salvação. Outra chave para entender é aprender a posição e o destino da casa de Israel no eterno plano das coisas do Senhor. Então, né, sobre a coligação de Israel, tudo. Terceiro, conheça as principais doutrinas sobre as quais Isaías escolheu escrever. Então, que são algumas. Restauração do Evangelho nos últimos dias por meio de Joseph Smith, ele fala sobre isso. A coligação de Israel nos últimos dias e seu triunfo e glórias finais. O surgimento do livro de Mórmon como um novo testemunho de Cristo, da revolução total, que eventualmente traria a compreensão doutrinária dos homens. Condições apóstatas das nações do mundo nos últimos dias. Profecias messiânicas relativas à primeira vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo e o reinado milenar, e os dados históricos e declarações proféticas relativas aos seus próprios dias. Então, essas são as principais doutrinas sobre as quais Isaías fala. Então, é mais fácil quando a gente sabe essas 7 doutrinas, a gente procura por elas nos versículos, né? E em tudo isto, mais uma vez, a ênfase está no dia da restauração e da coligação. Passada, presente e futura de Israel. Aí a quarta chave é usar o livro de Mórmon. E essa eu achei bem legal, que ele conta uma estatística que fala que 1/3 do livro de Isaías, 32% para ser exato, é citado no livro de Mórmon. E cerca de outros 3% são parafraseados. E o livro de Mórmon não tem nenhuma alteração, né? Assim, não foi passado por várias traduções diferentes, só tem uma. E então tem bastante coisa ali que foi exatamente como ele escreveu, né? Como Nefe escreveu para nós. Profetas do livro de Mórmon interpretaram as passagens que usaram com o resultado de que este volume de escrituras modernas se tornou a testemunha e o revelador das verdades deste livro principal dos profetas, das profecias do Antigo Testamento.
o livro de Mórmon é o maior comentador do mundo sobre o livro de Isaías. Legal isso, né? Que privilégio nosso, né? Privilégio. Ter isso conosco, né? E a gente poder relembrar dessas palavras, porque não é uma coisa que a gente talvez olharia sempre, né? Como era tão precioso para eles naquela época, e hoje para nós é precioso porque está no livro de Mórmon, né? E a gente lê sempre, né? A gente acredita que é um livro tão poderoso que converte e tal, né? Pelo menos é o que eu penso, assim. Sim. Não, eu fiquei pensando aqui também, que da hora. Ok? Tipo, a necessidade, tipo, da gente ter o livro de Mórmon. Porque, assim, todas as outras religiões têm a Bíblia, têm acesso ao livro de Isaías. Mas compreender o livro de Isaías do jeito que a gente compreende, a gente só compreende através daquelas doutrinas que você mencionou, e a gente só sabe daquelas doutrinas por causa do livro de Mórmon. Então, tipo, sei lá, fez um... aqui na minha mente. Foi muito legal. Então a gente vê realmente aquilo que tá falando, que o livro de Mórmon e a Bíblia andam juntos, né? Um complementa o outro. Exato. Então, não sei. Perfeito, é isso mesmo. E aí a quinta é usar a revelação moderna. E aí ele fala que é realmente necessária a revelação para entender a revelação. Legal isso, né? O que é mais natural do que encontrar o Senhor Jeová, que revelou suas verdades antigamente, revelando as mesmas verdades eternas hoje, e unindo assim as suas palavras antigas e modernas. E aí a sexta, aprenda com o Novo Testamento, como o Novo Testamento interpreta Isaías. Porque aqui ele cita que Paulo cita Isaías, Pedro, Marcos, Lucas, Atos, Mateus, todos eles citam Isaías. Então, cada um tem um pouco da sua interpretação também. 7. Estude Isaías no contexto do Antigo Testamento. Outros profetas do Antigo Testamento pregaram as mesmas doutrinas e apresentaram a Israel as mesmas esperanças, que constituíam o peso das próprias expressões de Isaías. 8. Aprenda a maneira de profetizar usada entre os judeus nos dias de Isaías. Então, a forma que eles profetizavam, que é repetindo às vezes o simbolismo, né? Que às vezes eles repetem umas 4 vezes para fazer entesourar aquele princípio. Ou então, aqui ele até fala algo mais, que ele fala, um dos motivos pelos quais muitos nefitas não entenderam as palavras de Isaías foi que eles não sabiam a respeito da maneira de profetizar dos judeus, que está em 2 Nef 25, que a gente vai ver semana que vem. E o mesmo acontece com toda a cristandade, além de muitos santos dos últimos dias. Nef escolheu expressar suas declarações proféticas em declarações claras e simples, mas entre os seus companheiros profetas hebreus nem sempre era apropriado fazê-lo. Então eles tinham que fazer através de simbolismos, né? Por causa da iniquidade do povo. Era cultural, exatamente. Então muitas vezes eles falavam em figuras porque eles não podiam falar abertamente, né? Aí o 9 tem o espírito de profecia. E a gente aprende também em 2 Nef 25:4 que todos nós podemos ter esse espírito de profecia, né? Que as palavras de Isaías, disse Nef, são claras para todos aqueles que estão cheios do espírito de profecia. As escrituras vêm de Deus pelo poder do Espírito Santo, não se origina do homem. Significa apenas o que o Espírito Santo pensa que significa. Para interpretá-lo, devemos ser iluminados pelo poder do Espírito Santo. É preciso um profeta para compreender um profeta. E todo membro fiel da igreja deve ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Legal, né? E o 10, o último, dedique-se ao estudo árduo e consciente. Leia, pondere e ore, versículo por versículo, pensamento por pensamento, passagem por passagem, capítulo por capítulo. Como o próprio Isaías pergunta, a quem ensinará o conhecimento? E quem ele fará entender a doutrina? E a sua resposta é, os que são desmamados do leite e tirados dos peitos. Pois preceitos devem ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e ali um pouco.
Então, bastante coisa para ajudar aí, né? Então, aí isso me fez pensar, né? Por que, então, que é dividido em 2 partes, de 11 a 25, né? Porque realmente tem muita coisa pra gente interiorizar em uma semana. Então, que bom que a gente tem 2 semanas para poder pegar versículo por versículo, pensamento por pensamento. E ainda só esses 10 chaves, acho que davam um episódio. Tem muita coisa que eu não li, que a gente vai deixar para mostrar para vocês no Instagram. Porque senão a gente ia ficar só falando de discurso aqui. Então, no próprio manual, ele fala, né, como que a gente pode entender, então, melhor os ensinamentos de Isaías. Aí tem algumas das chaves, mas principalmente aplicar as palavras na sua vida, que é o que Nefe faz. Identificar os símbolos e procurar ficar cheio do espírito de profecia. Então, vamos só ler ali no comecinho de 2 Nefe 11, o versículo 2. Lê pra gente, Ana, por favor. E agora eu, Nefe, escrevo mais das palavras de Isaías, porque minha alma se deleita em suas palavras, pois aplicarei suas palavras a meu povo e enviá-las-ei a todos os meus filhos, pois ele verdadeiramente viu o meu Redentor, assim como eu o vi. E aí no 3 ele fala só um pouquinho mais sobre isso, né? Meu irmão Jacó também o viu como eu o vi. Então, Nefe, a gente aprende aqui que ele viu o Redentor, né? Essa é a primeira lição, mas e aí segue também a lei de testemunhas, né? Que por 3 testemunhas a verdade será declarada. Mas a importância do porquê ele fala tanto sobre Isaías, né? Que a minha alma se deleita em suas palavras, porque eu aplicarei a meu povo. Ele quer que o povo aprenda a partir dessas palavras e ao mesmo tempo ele tenta convencê-los, né, de que Jesus é o Cristo. E no 4 ele fala, minha alma se regozija em provar ao meu povo a veracidade da vinda de Cristo. E aí, no fim, e todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens desde o começo do mundo são símbolos dele. Então é lindo, esse capítulo inteiro fala bastante sobre essa paixão dele de comprovar né, que sem a vinda de Cristo todos os homens pereceriam, porque senão a Cristo, não a Deus, senão a Deus não existimos, né, e que é algo até que a gente já falou em 2 Nefe 2, né, lá atrás. Mas é bom a gente começar agora a falar de Isaías com isso em mente, né, que realmente tem regozijo nas palavras de Isaías. No 2, eu gosto de ter um ensinamento, assim, para mim, pessoal, que ele fala, primeiro que Nefe, ele estudou as escrituras, né? Fala sobre que ele se deleitou nas escrituras. Então, acho que o primeiro ponto para a gente conseguir compreender algo é a gente estudar. A segunda coisa que ele fala é sobre aplicar, né? Então, se a gente só estudar e a gente não aplicar aquilo na nossa vida, ou a gente não buscar saber se é verdade, não vai adiantar muito o estudo, né? Para o nosso crescimento espiritual. E o terceiro, ele fala sobre enviá-las, né? Ou seja, compartilhar. Então, eu achei interessante, né, que é um padrão. Primeiro a gente estuda, se deleita, depois a gente aplica, e daí sim, então, a gente vai estar apto para compartilhar com os outros, né? Depois de ter feito esses passos. E no 3, eu fiquei pensando, né, por que ele quis falar sobre o seu irmão Jacó também? E até ele comenta, portanto, pelas palavras de 3, diz o Senhor, estabelecerei minha palavra. E aqui ele está falando de Isaías, Nefe e Jacó. Ele está mostrando que os 3 tiveram um testemunho, né? Que os 3 viram o Salvador. Porque nas escrituras fala muito, né? De 3 em alguns casos. Né? Então, eu acho que foi mais uma prova de falar assim, olha, não estou sozinho. Né? Meu irmão também viu, Isaías viu. Acho que para tentar ainda convencer mais ainda o seu povo da veracidade, né? Não sou só eu. Verdade. Muito legal. Tem um discurso aqui de outubro de 96, chama O Espírito da Profecia, que é do L. Alden Porter. Na época ele era da presidência dos 70. E ele fala o seguinte, na maioria das vezes é por meio do testemunho que Deus revela a verdade aos homens. Não se trata de um fenômeno estranho ou novo, mas de algo tão antigo quanto a raça humana. Aí logo depois ele cita o presidente Hinckley, que eu achei bem interessante compartilhar aqui.
Ele fala assim: muito tem sido escrito, muito será escrito no empenho de refutá-la, em respeito à primeira visão. E aí ele fala: mas o testemunho do Santo Espírito, sentido por inúmeras pessoas no transcorrer dos anos desde que aconteceu, testifica sua veracidade, que aconteceu conforme Joseph Smith afirmou, que foi tão bela como o nascer do sol em Palmyra, que é a pedra fundamental, essencial, a pedra angular, sem a qual a igreja não seria bem ajustada. Aí ele fala: repito, o testemunho do Santo Espírito dá-nos a certeza de que a primeira visão é verdadeira. Na maioria das vezes, é por meio do testemunho que Deus revela a verdade aos homens. Não se trata de um fenômeno estranho ou novo, mas de algo tão antigo quanto a raça humana. As Escrituras estão repletas de exemplos em que Deus se comunicou com o homem, por revelação. Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés e todos os antigos santos tiveram conhecimento de coisas sagradas. Nefe, nos tempos antigos, ensinou esse princípio ao seu povo também. E aí fala que o Senhor Jesus Cristo dirige a sua obra na terra por revelação, por intermédio do Espírito Santo. Ele fala: o poder desse Espírito de revelação impele e motiva um exército de mais de 52 mil missionários que levam a mensagem do Evangelho aos 4 cantos da terra. Quando são bem-sucedidos em seu trabalho, é em virtude do testemunho que prestam, um testemunho acompanhado e confirmado pelo poder do Espírito Santo. Então, que poder, né, que tem o Espírito realmente de prestar um testemunho, de converter as pessoas. E é por isso que o Senhor, ele dá essa revelação para nós, para a gente ler Isaías, para que Isaías está testificando de Cristo, né, vai falar muito sobre Cristo, a gente vai ver. E aí a gente tem os missionários, né, que eu achei legal ele falando, mais de 52 mil prestando testemunho diariamente. Já pensou? Né? Nossa, quanta luz. Não sei, do nada me veio na cabeça, tipo, o mundo e luzes emanando desses missionários, assim. Exato. E até perguntam nesse discurso, pergunta pro presidente Hinckley como que ele deu uma entrevista depois que ele voltou da missão, fala como que você espera que eles vão ouvir esses missionários verdinhos, né, tipo, imaturos, 19 anos. Sim, né? Mas não é o que eles são, é o que eles fazem, o que eles falam, né? E aí ele fala numa conferência que eles são um milagre, né? E que a gente possa, né, aprender como os missionários testificar de Cristo para as pessoas, né? De ter esse poder, esse espírito de profecia, porque acho que quando a gente presta testemunho, a gente também está fazendo uma profecia para as pessoas, né? Que a gente sabe que Cristo é o Cristo, que Ele virá, que Ele vai mudar o nosso coração, a nossa vida. E eu acho que isso faz a diferença. Com certeza, me fez pensar também nas reuniões de testemunho. Né? Por que a gente tem as reuniões de testemunho? São para a gente poder profetizar o que a gente acredita e também poder, através do nosso testemunho, fortalecer outros testemunhos, né? E aqui o que Nefe está fazendo é novamente isso, né? Ele está... Porque quando você falou de entender Isaías com o espírito de profecia, né, parece que é algo tão longe da gente, que somos seres imperfeitos, né? Você fala, como que eu vou ter esse espírito de profecia? Mas a gente já tem o dom do Espírito Santo, é muito mais alcançável do que a gente imagina. A gente precisa quebrar essa barreira de que não está ao nosso alcance, né? Que a gente tem que buscar. E é isso que eu acho muito legal, que ele coloca Isaías também, que eles nos ensinam a buscar na fonte, né, na fonte de toda a verdade, que é Cristo, Salvador. Né? O que você falou, Lê, quando você estava lendo das chaves, tinha uma parte lá falando de leite e de criança, né, de tirar o leite da criança, alguma coisa assim. E me lembrou assim de que a gente tem que ter graça conosco mesmo, sabe, assim, compaixão conosco, de que é de pouquinho em pouquinho. Por que o bebê toma leite? Porque ele não amadureceu, ele precisa ainda fazer algumas transformações, né, no corpinho dele para que ele possa aguentar, então, uma papinha, depois um arrozinho, depois a fruta inteira, depois a carne, né? Então, fiquei pensando nisso, que assim também é a gente, nós somos bebezinhos no Evangelho, né? Então, se hoje tá difícil, você vai pegar o capítulo 11 aqui, vai ler, não entende nada, não tem problema, pega um versículo, vai aqui no manual e do Vem Segue-me e faz, aqui tá falando sobre Isaías testificou de Jesus Cristo, legal, e daí
vai pro versículo e lê e foca só nisso. Por que que é, né? Por que é? Ou outro tópico, o templo é a casa do Senhor. Tá, então com o manual do Vem Segue-me, vou procurar aqui esse tópico. Então vai de pouquinho em pouquinho. Se você não tá entendendo tudo agora, não tem problema, continua, lê um versículo por vez, porque é assim que a revelação também vem, de pouquinho em pouquinho. A gente precisa amadurecer espiritualmente para poder entender Isaías. E usar as notas de rodapé, né? Tem tantas coisas a nosso alcance, né? Os discursos que citam, né? Mas sabe, aqui até fala, sabe qual é o conhecimento mais importante que a gente vai alcançar nesta vida? Através do quê? Do Espírito Santo. Então, é o que fala aqui, né? Nada do que a gente vai fazer, o conhecimento mais importante que a gente vai alcançar nessa vida é através do Espírito Santo, porque ele vai testificar tão forte pra gente e a gente vai ter esse conhecimento. E vai ser o mais importante, vai ser o que a gente vai... Não tô entendendo nada, mas eu tô sentindo. Bem por aí, né? Ô Mari, você teve alguma experiência durante a sua missão, um testemunho que você prestou, ajudou alguém ou alguma coisa assim que você podia compartilhar? Na verdade, é até engraçado, me veio o oposto de... Não, eu tive muitas experiências da missão sagradas, mas eu acho que mais do que os outros, fortaleceu a mim mesmo, o meu testemunho. E um dos dias que eu mais senti fortalecido meu testemunho na missão foi um dia que eu estava na Praça do Templo e a gente estava fazendo um tour com uma família e só a filha era membro da igreja. E na hora ela foi no banheiro e o pai começou a criticar um monte a igreja, a falar um monte de coisas ruins sobre Joseph Smith, sobre o livro de Mormon. E foi uma forma tão agressiva que eu me senti tão mal, assim, porque parecia que estava falando de mim, sabe? Sobre algo que eu amava tanto, que eu tenho tanta certeza, e quanto mais ele falava mal, mais eu sentia dentro de mim que era verdade. E naquele momento eu fui fraca e eu comecei a chorar, porque aquilo estava me doendo, estava me machucando. E nesse momento eu acho que ele deu uma amolecida no coração, né? Ele levantou, até me deu um abraço de lado, eu nem podia, né? Mas me abraçou e pediu desculpa e tudo. E eu fiquei mal com aquilo, sabe? Falei, nossa, como... Porque daí eu comecei a ter uma visão de como às vezes o mundo vê, né? É distorcido o evangelho, as coisas. E eu lembro porque na época que eu servi missão, o escritório da missão era abaixo do Temple Square, lá. Então era no subsolo. E eu desci, eu tava falando com a minha companheira, e o nosso presidente de missão passou, e ele viu que eu tava triste. E eu comentei. E ele só falou, ele falou assim, não importa, nada vai mudar o fato de que Joseph viu o pai e o filho. Não importa o que falo. E naquele dia, foi até um dia assim que, ao mesmo tempo foi ruim, eu senti o quanto eu realmente acredito e amo o evangelho. Como se eu estivesse falando dos meus filhos. Eu não tinha filho, mas assim, aquilo doeu meu coração. Foi como alguém pode estar falando isso, né? Então eu tive várias experiências marcantes de ajudar pessoas, de batizar e tudo mais, mas essa foi uma marcante para mim, de eu ver o tanto que eu realmente amo o evangelho e eu acredito, né? Que parece assim, podia falar de mim, mas não podia falar das minhas crenças, né? Que é algo que eu acredito. Então só foi algo que me veio à mente, assim. Obrigada, Mari. Eu tava pensando, esses últimos dias aí a gente tem recebido alguns comentários negativos em relação a Joseph, que assim, todo mundo que conhece algum não membro, alguém que é contra realmente a igreja, na verdade não é nem não membro, é alguém que não está de acordo mais com a nossa religião, a primeira coisa que eles falam é Joseph, né? Então, mas isso me vem muito na cabeça. Se o livro de Mormon é verdadeiro, se eu sei que Joseph viu o pai e o filho, nada mais importa. Não importa as coisas que tenham acontecido no passado da igreja, se o livro de Mormon é verdadeiro, nada mais importa. É o que ele falou, nada vai mudar o fato de que isso é real.
Não importa o que as pessoas falam, o que é verdade, e é imutável. E eu gostei muito da sua experiência porque mostra bem os dias de hoje, que sempre vai ter oposição em todas as coisas, né? E como a gente tem que estar... eu acho que até o jeito que você reagiu, Mari, de mostrar essa humildade, de ser algo tão precioso, e você falou, amoleceu o coração dele, talvez aquilo lá deve ter tocado ele de alguma forma, né? Talvez se você debatesse com ele ou falasse assim, ele não ia... né? Talvez não ia aumentar, só ia piorar, e eu acho que a sementinha foi plantada, sabe? Então eu acho que eu penso, né? Às vezes eu também, uma vez eu lembro que uma prima minha falou pra mim, casada com meu primo, enfim, ela falou assim, nossa, eu gosto da igreja de vocês, que vocês não ficam assim puxando as pessoas, puxando as pessoas, assim, não fica sendo aquelas pessoas chatas que... Aí eu falei assim, debatendo. Mas eu falei, mas eu só falei assim pra ela, eu falei assim, mas do fundo do meu coração, o meu desejo é que todos vocês fossem da igreja. E ela me olhou assim, acho que ela não esperava essa resposta. E, enfim, aos poucos, né, a gente vai plantando a sementinha e testificando, né, dessa verdade, como você falou, que é tão importante, tão sagrada pra gente, que a gente estudou, buscou, vai a fundo, o Espírito testifica, né, sobre Cristo e é tão... E a gente não quer que seja levado levianamente, né? E ao mesmo tempo, tem pessoas que elas estão tão prontas, né? A gente tem experiências negativas, mas tem realmente pessoas que são muito eleitas, né? Eu lembro porque em Temple Square, na minha época, eu falo na minha época porque já tem muitos anos, né? Foi evoluindo, foi mudando, né? Algumas coisas. Eu usava até bip na época lá. Hoje, tablet, celular, tudo. Então, quando eu precisava chamar alguém ali para falar português, me bipava, eu subia lá, a gente ia fazer o tour. Então, era um pouquinho diferente, provavelmente, do que é hoje. Mas tem um chat, né, pelo site da igreja que você pode chamar e caía para as missionárias de Temple Square. Não sei, talvez caiu para outras missionárias também hoje. E era um rapaz chamado Messias. Então eu estava lá em Salt Lake, ele estava aqui no Brasil. E ele foi pesquisando até chegar no chat e ele falou, olha, eu passo todo dia de ônibus, eu trabalho em Campinas e moro em São Paulo. E eu passo num lugar e eu sempre sinto algo diferente, que era o templo, né? Ele passava em frente ao templo. E ele falou que ele sentiu tão forte algo diferente que ele começou a buscar na internet o que era aquilo, que era aquele lugar, até que ele chegou à nossa conversa, ao nosso chat, e a gente começou a conversar. E a gente ensina as lições por telefone, a gente ajoelhava lá para fazer oração com ele, então é bem diferente de uma missão de proselitismo normal. Eu tive até as duas experiências porque eu comecei minha missão em Curitiba enquanto eu esperava meu visto. E a gente vê que o Espírito ele trabalha de várias formas, né? O Senhor ele usa diversas formas para a gente poder ensinar, para a gente poder converter as pessoas. E eu ensinei todas as lições para ele e a gente tinha um sistema que a gente podia enviar os endereços para os missionários locais, que provavelmente é assim hoje em dia, mas deve estar melhor, porque na época não chegava os endereços, eu ficava desesperada, porque eu mandava, queria que os missionários fossem na casa dele, não ia. E eu falei, olha, Messias, infelizmente eles não estão indo, então eu vou passar o endereço da capela mais próxima, vai no domingo, conversa com os missionários, né? E ele até chegou no domingo, ele foi sozinho na igreja, conversou com os missionários, falou, gostaria muito que vocês me ensinassem amanhã. E eu lá orando, né, assim, nossa, ele precisa ser batizado, ele é muito bom. E os missionários falaram, amanhã é nosso PID, a gente não pode. Eu queria morrer, né? Eu falei, nossa, uma pessoa eleita ali e tal, né? Esses missionários ainda não entenderam. Aí os missionários falaram, a gente só vai na quinta na sua casa. Então, a gente teve um tempo maior para trabalhar por telefone, tudo tinha sido ensinado. E quando os missionários chegaram na casa dele, ele falou, olha, eu já fui ensinado tudo, eu só quero me batizar. E os missionários não sabiam desse sistema de telefone. Falaram, olha, vocês me desculpam, mas eu acho que você foi ensinado por outra igreja, isso não existe na nossa igreja. Então, você está na igreja errada, mas a gente vai te ensinar. Ele falou, não, tem... Até que
ele depois foi explicado, eles entenderam, né, da onde vinha o ensinamento lá de Salt Lake e tudo mais. E ele foi batizado e ele foi chamado para servir missão em Salt Lake. Então eu achei muito legal isso, né? Porque começou tudo eu lá, ele aqui, depois ele estava lá e eu voltei para cá, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem experiências difíceis, mas que nos ajudam a crescer, tem pessoas tão prontas no mundo que elas só estão esperando isso, a gente fazer igual o Nef, né? A gente falar os nossos sentimentos, a gente falar sobre Cristo e a gente falar sobre o Evangelho, né? Que elas estão prontas realmente para receber essas bênçãos na vida delas. Nossa, que especial, Legal. Mari. E às vezes é alguém na fila do mercado, né? Que você pode abrir a boca do Evangelho, procurar todas as oportunidades, né, que tem. Verdade. Então já vamos entrar falando um pouquinho sobre o templo e a casa do Senhor, que é os versículos 2 e 3 do capítulo 12. Então, em 2 Nef 12, ele começa falando sobre a visão de Isaías, né? Que a visão que realmente Deus mostrou para ele o que iria acontecer. E é interessante que na minha missão a gente tinha essa escritura na parede, de uma parede inteira, de 2 Nef 12, 2. E eu já vou explicar o porquê, né? E fala assim: e acontecerá nos últimos dias, quando o monte da casa do Senhor for estabelecido no cume dos montes e se exalçar acima dos outeiros, e concorrem a ele todas as nações. E no 3, irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Senhor de Jacó. E ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos em suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, essa escritura, a 12, ela tem dois significados, né? Ela tem um significado simbólico e um literal. Então, qual que é o simbólico? Da gente conseguir colocar o templo como o lugar mais alto, como um monte, né, na nossa vida. E a literal é realmente a localização da sede da igreja. Então, Isaías estava vendo já sobre o templo de Salt Lake, né, porque ali os montes, né, acima dos outeiros, né. E até o elder Bruce R. McConkie, sobre isso, ele falou o seguinte: essa foi uma referência específica ao templo de Salt Lake e outros templos construídos no alto das montanhas rochosas, e faz uma referência geral ao templo que ainda será construído na Nova Jerusalém, no condado de Jackson, Missouri. Então, a gente tinha lá na parede, porque a gente estava servindo lá, né? Então, a gente estava cumprindo aquela profecia. Quando fala que todas as nações iriam a ele, é tão real, porque era tão legal, assim, tinham pessoas do mundo inteiro que você via chegando, principalmente no verão, né, e no summer, tinham excursões de ônibus que eles fechavam para ir para os canyons e tudo, e que um dos passeios é parar no Temple Square. Então, às vezes, chegava aqueles 50 asiáticos que não entendiam nada de inglês, e daí tinha as sisters que iam lá e falavam, né? E chegavam os brasileiros e a gente falava, chegavam pessoas da Europa e tinham as pessoas da Europa que falavam diversos idiomas e ensinavam as pessoas. Então, eu vi um pouco na minha vida essa profecia sendo cumprida. E ao estudar sobre isso um pouquinho, né? Eu destrinchei um pouquinho esses dois versículos, e eu estava estudando, fez referência até sobre templo, as perguntas, né, que são feitas para a gente entrar no templo. E eu vou abrir aqui. E para mim o que eu acho interessante eu estudar essas perguntas, porque até tem no manual, né, do Vem Segue-me, se não me engano, tá? Para a gente poder analisar essas perguntas, né, para ver o quanto tempo é importante, a nossa preparação para ir para o templo. E tirando as perguntas que perguntam sobre o nosso testemunho, né, se temos ou não testemunho, sobre o que acreditamos, todas as outras perguntas nenhuma fala, você é perfeito em ser moralmente limpo, você é perfeito em guardar o dia do Senhor. Todas falam, você se esforça para ser moralmente limpo, você se esforça, né, para seguir os ensinamentos de Cristo, você se esforça para guardar o dia do Senhor,
você se esforça, né, para ser honesto. E isso, para mim, estudando hoje, foi muito reconfortante. Eu vou ficar até emocionada. Por quê? Porque era para eu ter participado desse podcast com vocês, pessoalmente. Eu estava em novembro aí, a Lê me convidou e eu estava pronta, eu tinha ficado horas ali estudando todos os capítulos, fazendo anotação, né? Aquele nervosismo. E quando eu estava indo para aí, aconteceu algo sério no Brasil, né? Com relação aos meus filhos que estavam aqui. E aquilo me desnorteou e eu não consegui estar presente aí. E eu não achei as minhas anotações. Então, quando a Lê falou, eu estava até tranquilo. Eu falei, ó, tem tudo anotado, tudo certinho. Eu não achei. E eu acho que foi proposital, porque o Senhor queria que talvez eu lesse outras coisas e eu aprendesse outras coisas. E até quando aconteceu isso, nesse dia que eu estava aí e que minha cabeça se voltou totalmente aos meus filhos e ao Brasil, o único lugar que eu pensei que eu poderia ir para me tranquilizar na distância foi ao templo. E eu, falando do templo, né, eu tive essa experiência pessoal de ter ido ao templo, de ter orado e ter sentido que tudo ficaria bem. Então, o templo realmente é um lugar reconfortante. Mas voltando, então, para isso do esforço, né, o que me confortou ao estudar um pouquinho e ponderar isso sobre o esforço, até o presidente Nelson, né, fala que o Senhor ama o esforço, né, é um discurso até muito bonito. É porque eu sempre fui uma pessoa que eu me cobrei muito. Desde nova, sabe? Estudando, guardando os mandamentos, tentando me esforçar ao máximo para ser sempre muito certa. E eu descobri que eu não sou muito certa, né? Que eu tenho muitas falhas, que eu tenho muitos defeitos. E aquilo me frustrava, porque eu sentia que para eu ser digna do amor do Salvador, do amor do Pai Celestial, eu precisava ser perfeita. E eu nunca vou alcançar a perfeição nessa vida. Pelo contrário, às vezes eu sinto até que eu regrido, sabe? Que eu não sou tão boa quanto eu já fui. Então, ao estudar isso, eu me senti muito tocada, porque eu pensei, o Senhor ama tanto a gente que Ele não pede perfeição, né? Ele só pede para que a gente se esforce. E o esforço não quer dizer que a gente vai ser sempre que dá o nosso melhor, mas a gente pode ter pecados, mas a gente pode se arrepender, né? A gente pode mudar o nosso coração, a gente pode voltar a se esforçar. Então, isso foi uma parte que me tocou muito ao estar estudando sobre o templo, né? Então, a primeira coisa que às vezes a gente sente, né? Eu não sei se vocês também, mas eu sempre me senti essa pressão de precisar ser muito boa. E eu fui aprendendo durante a vida que eu não sou, mas que Deus está vendo o meu esforço. Né? Então, são... Nossa, eu nunca pensei dessa forma. E através de muitas experiências negativas, positivas, eu já passei muita coisa na minha vida, né? E não me fazendo de vítima, porque todo mundo passa as suas dificuldades, né? Os seus Getsêmanes. Mas eu já passei momentos muito difíceis. E eu sempre, apesar das dificuldades, eu via em mim o esforço, né? Eu me esforçava. Às vezes estava errando em alguma coisa, eu falava, não, mas eu vou me esforçar. Então, assim, eu nunca desisti. Então, quando eu li essas perguntas, eu fiquei feliz, porque eu falei, poxa, eu acho que apesar de eu ser tão imperfeita, eu ainda assim sou digna. O Senhor, pela misericórdia dele, através da expiação, ele cobre as nossas imperfeições e vê nosso esforço, para que a gente possa estar dentro da casa dele, recebendo as mais elevadas bênçãos, que são celestiais, que não são dessa terra, para que a gente possa estar com ele um dia novamente. E até eu lembrei de um discurso, não sei se vocês lembram, do Elder Resben, da conferência de outubro de 2020, que ele chama Recomendados ao Senhor. E ele conta, eu vou abrir aqui rapidinho, meninas. Sem problema. E ele conta uma experiência do sogro dele. E ele fala que o sogro dele estava muito doente, já perto de falecer, né? No leito de cama. E ele fala que o sogro dele foi um dos melhores homens que ele já conheceu. E que ele e a irmã Resman foram visitar ele, quando ele estava já bem na fase ali final, terminal dele.
e quando eles entraram no quarto dele, o bispo estava saindo do quarto dele. E que ele ainda pensou, nossa, que bispo bom, né? Ele está aqui ministrando a um membro fiel da sua ala, e pensou no bispo, né? Que o bispo é maravilhoso. E ele disse então ao seu sogro: foi bom receber a visita do bispo? E o seu sogro olhou para ele fixamente e respondeu: foi muito mais do que isso. Pedi que ele viesse porque queria fazer minha entrevista de recomendação para o templo. Quero partir dessa vida recomendada ao Senhor. E assim o fez. E ele fala que a frase recomendada ao Senhor permaneceu com ele. Ela trouxe uma nova perspectiva para mim sobre sermos regularmente entrevistados por nossos líderes da igreja. Ter uma recomendação para o templo é tão importante que no início da igreja, a recomendação tinha que ser aprovada pelo profeta da igreja. Então, algo que eu não sabia, né? Então, isso ficou dentro de mim, né? A importância do templo, a importância da gente estar sempre se esforçando para ser digno, né? Para ser recomendado ao Senhor. E dentro do templo, a gente aprende, no versículo 3 fala, né, que ele nos ensinará os seus caminhos. Então, a gente aprende dentro do templo os caminhos do Senhor. Mas o mais importante é o que a gente faz fora do templo. Eu acho, né? Então, assim, é muito importante o que a gente faz dentro do templo, mas como a gente vai depois exercer, né, o nosso arbítrio fora do templo, eu acho que é o mais difícil e que é o mais importante, né? Verdade. E fala sobre a gente andar nesse caminho, né? Porque ele fala que andaremos em suas veredas. E eu fui pesquisar, né? Até tem algo aqui no Guia de Estudo das Escrituras, né, nas referências que dá desse versículo, que fala andar com Deus. E pesquisando lá de andar com Deus, gente, eu tô falando muito, tá? Mas é porque Não, minha tá parte, lindo, tá ótimo. Ele fala o que é andar com Deus, que a gente está em harmonia com os ensinamentos de Deus e viver como Deus deseja que seu povo que seu povo viva, ser receptivo e obediente aos sussurros do Espírito Santo. E eu fiquei ponderando, sabe? Hoje, estudando essa parte novamente, foi totalmente diferente do que eu tinha preparado a primeira vez para estar aí. Porque eu realmente senti, foi nessa fase da minha vida, eu precisei fazer uma autoanálise, né? Será que eu tenho cumprido essa promessa? Porque ela é uma promessa para mim também, como para vocês, como para todos nós. Será que eu tenho andado com o Senhor, né? Será que eu tenho cumprido os seus mandamentos? Será que eu tenho sido receptiva e obediente aos sussurros do Espírito? E muitas vezes não, e muitas vezes sim, né? Mas fez eu ter essa reflexão pessoal, né? Então, Nossa, gostei bastante. foi muito especial para mim ler sobre esses versículos. Perfeito. Eu queria só queria comentar, gostei disso que você falou de será que eu estou andando com Deus? E eu acho até que a gente pode se colocar ali, né? Estou em harmonia com os ensinamentos de Deus? Vivo como Deus deseja que eu viva? Que seu povo viva? Sou receptivo e obediente aos sussurros do Espírito Santo? Gostei de pensar nessa analogia, né? Às vezes, eu fico pensando qual que é meu mantra, né? O que vai me guiar hoje? E cabe muito bem a gente aprofundar sempre, a tentar andar com Deus sempre, né? Gostei muito. Porque eu acho que a gente acostuma muito, às vezes, a ir ao templo. Mas poucas vezes eu acho que eu fiz essa reflexão do que realmente eu estar no templo, do que realmente eu fazer esses convênios, né? De como isso pode transformar a minha vida pessoal fora do templo, né? Não só naqueles momentos que são especiais, que o templo traz aquela paz, traz respostas, né? Quantas eu tive inúmeras respostas já no templo, sentimentos pessoais, mas a aplicação dela depois que eu fui ao templo que me fez ponderar. Será, né, que aplicando, eu tô sendo realmente digna, né, desses convênios que eu fiz com o Senhor. E tem um discurso lindo, né? Aliás, esse discurso eu já estudei inúmeras vezes
que é o do presidente Nelson, que está no Vem Segue-me, né, como opção de estudo, que chama O Templo e Nosso Alicerce Espiritual. E ele comenta nesse discurso sobre a reforma do Templo de Salt Lake, né, que já está há algum tempo sendo reformado para que ele tenha um alicerce seguro o suficiente, e ele fala até para que dure até o milênio, né, que ele possa vencer qualquer terremoto, qualquer destruição que houver, esse templo vai ser o lugar mais seguro para a gente estar, ele fala nisso. E ele compara o tempo todo nesse discurso esses reforços no templo com a nossa vida, né? Com talvez os reforços que a gente tem que dar na nossa vida pessoal. No discurso ele fala assim, quão firme é seu alicerce e que reforços são necessários para seu testemunho e para sua compreensão do Evangelho. Então, tudo hoje me remeteu a uma autoanálise, né? E que eu posso talvez fazer também, né, para as pessoas que estão escutando, né? Para que a gente possa realmente analisar a nossa vida, né? E uma das partes mais bonitas para mim desse discurso, que ele fala assim, então à medida que cumprimos nossos convênios, ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. E como precisamos de seu poder nos dias que está por vir. E lendo essa frase, né, que ele nos investe, ele nos dá o seu poder de ser forte, de ser curada, eu pensei na minha vida. Eu passei momentos já muito desafiadores, que só talvez eu e o Senhor, né, o Pai Celestial, o Salvador, eles saibam, né, quantas vezes eu realmente achava que eu não ia conseguir, que eu não tinha forças para suportar situações que eu estava vivendo no momento. Como eu ia conseguir me reerguer e ter 2 crianças para eu conseguir ser saudável para cuidar. Porque a gente sabe que o ideal na igreja, né, é a estrutura familiar. Só que a realidade de muitos de nós mulheres da igreja, ou homens da igreja, acaba que não é essa, né? Por alguns motivos, às vezes as coisas não dão certo, elas não caminham como a gente imagina. E não só por esse motivo, mas por diversos motivos já pessoais, eu tive dias muito difíceis, né? De realmente ajoelhar e abrir meu coração e falar, Senhor, faz um milagre, me ajuda, porque eu não tenho força sozinha. E ao ler isso, eu pensei que eu consegui, e que eu consigo sobrepujar os meus desafios e me fortalecer e me curar de tantos momentos que pareciam que jamais eu aguentaria, por ter sido investida com o poder do Senhor na casa dele. Isso é algo que eu nunca tinha pensado, porque eu sempre pensei na expiação, na oração. E hoje, quando eu li isso, eu falei, foi eu ter me esforçado para permanecer fiel, mesmo em momentos de tentação, mesmo em momentos difíceis, e esse cumprimento dos convênios, todas as vezes que eu estava cumprindo esses convênios, eu tive esse poder para sobrepujar essas adversidades. Nossa, obrigada Tem por mais compartilhar. algumas coisas no discurso, mas acho que eu falei bastante, então se vocês quiserem me interromper. Não, nossa, só eu só senti assim, eu acho que vocês também, tipo, o espírito, sabe, muito, enquanto você estava compartilhando essas coisas, e quem diria que a gente ia ter uma, tipo, conversa tão gostosa sobre o templo, falando nos capítulos de Isaías, né? Então... Eu me emocionei também, Mari, de ver essa tua força, né? Eu não te conheço direito, mas pude sentir o amor do Senhor por você. E eu consigo sentir o amor do Senhor, sabe? Pelas dificuldades que a gente passa, às vezes não é fácil. E quando você estava falando sobre... De você ter... Da história do Senhor de ter tido a recomendação... Eu lembrei que a minha mãe, antes de falecer, ela não foi desobrigada do chamado.
E ainda assim ela se esforçava por cumprir, mesmo com a doença que ela tinha e tal. E eu fiquei pensando, né, como o Senhor, como Ele é bondoso e como Ele dá esse poder, né, para nós. Às vezes, né, a gente quer tirar a dor de alguém ou ajudar, por exemplo, né, quando eu via minha mãe debilitada. E eu não tinha essa força também, né. E eu orava pro Senhor dar essa força para ela, porque não, é só Ele que pode dar. E Ele conhece a gente tão individualmente, e a gente tá aqui, né, para ser lapidados. E, enfim, daí entrando no outro tópico, né, eu não sei se você já posso finalizar, já que eu tô falando do Senhor, que em Isaías 2:19-6, é uma das escrituras mais poderosas que Isaías deixou pra gente, né? Como ele fala, como Cristo, ele tem tantos títulos. E aí fala também pra gente ponderar na nossa vida quais desses títulos ele já foi. Você lê pra gente aí, Ana? Tá bom, diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É muito poderoso, né? Eu acho que a gente já sentiu, né, em alguns momentos, né, como Deus é maravilhoso, né? Como a gente tem experiências maravilhosas, né? Quando um filho nasce, aquele amor que a gente sente, ou várias coisas, né? Como papel de conselheiro, eu fiquei pensando que eu queria esse papel o tempo inteiro, né? E a gente sempre quer quem é melhor para dar nos conselhos do que o próprio Salvador. E Ele pode nos fazer isso através do Espírito Santo, né? Para isso que Ele deixou templos, para isso que Ele deixou essas palavras dos profetas, né? E coisas que tocam o nosso coração. Ele é o nosso poderoso Deus, né? Ele tem a capacidade de nos curar. Ele é o nosso Pai Eterno também. E aí, se a gente clica aqui no Pai Eterno, e aí fala, né, que Ele é o Filho de Deus, o próprio Pai Eterno, em alma, no 38. E no 39, e respondeu-lhe a mulher que sim, Ele é o próprio Pai Eterno do céu e da terra e de todas as coisas que neles existem. Ele é o começo e fim, o primeiro e o último. Então, a alma também testifica, né, que o profeta Isaías falou. E para finalizar, que é o título da aula, Ele é o nosso príncipe da paz, né? É para isso que Ele veio. Ele veio para nos proporcionar a paz que ninguém pode dar, só vem através dele. Então, queria deixar um desafio com quem está ouvindo a gente, para nós também, né? Para a gente sempre pensar em todos esses títulos que Jesus Cristo tem na nossa vida, né? Como maravilhoso, conselheiro poderoso, Deus Pai Eterno, príncipe da paz. Isso é um poema, né? Uma adoração, né? Que a gente cante em glória, né? Ao Deus nas alturas, ao Senhor Jesus Cristo, por tantas bênçãos que Ele pode trazer para nós. Se vocês clicarem em paz, é uma escritura linda. Linda. E, né, acho que dava até para encerrar com essa escritura, porque diz assim, é João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele é o príncipe da paz. Esses capítulos falam muito sobre Cristo, sobre o testemunho de Nefe, de Isaías, de Jacó. Eu espero que seja o seu testemunho, o nosso testemunho de que Jesus é o Cristo, que Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor, que Ele nos redime e Ele nos dá paz. E quando a Carol leu também os títulos, me veio na mente qual que é o título que Jesus Cristo tem para você? O que Ele é para você? Ele é o seu conselheiro hoje, amanhã Ele é o quê? Ele é o seu Pai eterno. Que nós possamos entesourar um pouquinho de cada dessas palavras no nosso dia e trazer para nós o que eu estou precisando do Senhor hoje, né? O que Ele é meu hoje. Mas que principalmente nós saibamos que Ele sempre está aqui para nos trazer paz e salvação, para nos redimir. Então ficamos por aqui hoje. Muito obrigada, Mari, pela sua participação, pela sua ajuda com esse tópico tão especial que é falar sobre o templo, falar sobre o apoio do Senhor, como Ele vê o nosso esforço, como Ele realmente... Como Isaías conseguiu trazer para nós o testemunho do Salvador, que Jesus Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador.
E é isso aí. Ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.